O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 45 do nosso plano de leitura do Catecismo em um ano. Estamos na primeira parte do Catecismo, a Profissão de Fé, na segunda sessão desta parte, chamada A Profissão de Fé e os Símbolos da Fé, e no capítulo 1 desta sessão, chamado Creio em Deus Pai. Hoje faremos a leitura dos números 331 a 336. Cristo com todos os seus anjos. Cristo é o centro do mundo angélico. Os anjos são seus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos, conforme Mateus capítulo 25, versículo 31. São seus porque foram criados por e para Ele, pois é nele que foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, os seres visíveis e os invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 16. São seus, mais ainda, porque Ele os fez mensageiros de seu projeto de salvação. Não são todos eles espíritos servidores, enviados a serviço daqueles que deverão herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Eles aí estão desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização. Fecham o paraíso terrestre, protegem Ló, salvam Agar e seu filho, seguram a mão de Abraão, comunicam a lei por seu ministério, conduzem o povo de Deus, anunciam nascimentos e vocações, assistem os profetas, citando-se apenas alguns exemplos. Por fim, é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor e do próprio Jesus. Desde a encarnação até a ascensão, a vida do Verbo encarnado é cercada da adoração e do serviço dos anjos. Quando Deus introduziu o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Hebreus capítulo 1, versículo 6. O canto de louvor deles ao nascimento de Cristo não cessou de ressoar no louvor da Igreja. Glória a Deus. Lucas capítulo 2, versículo 14. Os anjos protegem a infância de Jesus, servem a Jesus no deserto, o reconfortam na agonia, quando ele poderia, por si mesmo, ter se salvado das mãos dos inimigos, como outrora Israel. São ainda os anjos que evangelizam, anunciando a boa nova da encarnação e da ressurreição de Cristo. No retorno de Cristo que eles anunciam, estarão lá, a serviço de seu juízo. Os anjos na vida da Igreja. Do mesmo modo, a vida da Igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Na liturgia, a Igreja se associa aos anjos para adorar o Deus 3 vezes santo. Ela invoca sua assistência. Assim, in paradisum deducant te angeli.
Para o paraíso te levem os anjos, na liturgia dos defuntos, ou ainda no hino dos querubins da liturgia bizantina. Além disso, festeja mais particularmente a memória de certos anjos: São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os anjos da guarda. Desde o início até a morte, a vida humana é cercada pela proteção dos anjos e por sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Ainda aqui na terra, a vida cristã participa, na fé, da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens, unidos em Deus. Para a reflexão do episódio de hoje, vamos ouvir mais uma catequese do Papa São João Paulo II sobre os anjos. João Paulo II, audiência geral, quarta-feira, 23 de julho de 1986. Hoje continuamos a refletir sobre os anjos, cuja existência, querida por um ato de amor eterno de Deus, professamos com as palavras do credo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Na perfeição de sua natureza espiritual, os anjos são chamados desde o início, em virtude de sua inteligência, a conhecer a verdade e amar o bem que eles conhecem, na verdade, de maneira muito mais plena e perfeita do que é possível ao homem. Este amor é o ato de uma vontade livre, razão pela qual também para os anjos a liberdade significa a possibilidade de fazer uma escolha, a favor ou contra o bem que eles conhecem, ou seja, o próprio Deus. Devemos repetir aqui o que já mencionamos oportunamente a respeito do homem. Deus, ao criar os seres livres, quer que se realize no mundo aquele amor verdadeiro que só é possível com base na liberdade. Ele quis então que a criatura, constituída à imagem e semelhança do seu Criador, pudesse, da maneira mais plena possível, tornar-se semelhante a ele. Deus, que é amor, conforme a primeira carta a João, capítulo 4, versículo 16. Ao criar espíritos puros como seres livres, Deus, em sua providência, não poderia ter previsto também a possibilidade do pecado dos anjos, mas precisamente porque a providência é sabedoria eterna que ama, Deus soube extrair da história deste pecado, incomparavelmente mais radical, como o pecado de um espírito puro, o bem definitivo de todo o cosmo criado. De fato, como diz claramente o Apocalipse, o mundo dos espíritos puros parece estar dividido em bons e maus. Bem, esta divisão não foi criada pela criação de Deus, mas baseada na liberdade da natureza espiritual de cada um deles. Foi feita pela escolha que, para os seres puramente espirituais, tem um caráter incomparavelmente mais radical que o do homem, e é irreversível, dado o grau de intuição e penetração do bem de que é dotada a sua inteligência. A esse respeito, deve-se dizer também que os espíritos puros foram submetidos a um teste de caráter moral. Foi uma escolha decisiva, concernente sobretudo ao próprio Deus, um Deus conhecido de modo mais essencial e direto do que é possível ao homem, um Deus que deu a esses seres espirituais o dom, mais do que ao homem, de participar de sua natureza divina. No caso dos espíritos puros, a escolha decisiva dizia respeito sobretudo ao próprio Deus, primeiro e supremo bem, aceito e rejeitado de modo mais essencial e direto do que pode ocorrer no raio de ação da livre vontade do homem. Os espíritos puros têm um conhecimento de Deus incomparavelmente mais perfeito do que o homem, porque com o poder de sua inteligência, não condicionado ou limitado pela mediação do conhecimento sensível, eles enxergam no fundo a grandeza do ser infinito, da verdade primeira, do sumo bem,
A essa sublime capacidade de conhecimento dos espíritos puros, Deus ofereceu o mistério de sua divindade, tornando-os participantes, pela graça, de sua glória infinita. Precisamente na sua condição de seres de natureza espiritual, havia na sua inteligência a capacidade, o desejo desta elevação sobrenatural a que Deus os tinha chamado, de os fazer muito antes do homem, participantes da natureza divina, participantes da vida íntima daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo, daquele que na comunhão das três pessoas divinas é amor. Deus havia admitido todos os seres puros, antes e em maior grau do que o homem, à comunhão eterna do amor. A escolha feita com base na verdade de Deus, conhecida de forma superior pela lucidez de sua inteligência, também dividiu o mundo dos espíritos puros em bons e maus. Os bons escolheram Deus como o bem supremo e definitivo, conhecido à luz da inteligência iluminada pela revelação. Ter escolhido Deus significa que se voltaram para Ele com toda a força interior da sua liberdade, uma força que é o amor. Deus tornou-se objeto total e último de sua existência espiritual. Os outros, ao contrário, voltaram as costas a Deus contra a verdade do conhecimento que indicava nele o bem total e definitivo. Eles fizeram uma escolha contra a revelação do mistério de Deus, contra a sua graça, que os torna participantes da Trindade e da amizade eterna com Deus em comunhão com Ele através do amor. Baseando-se na liberdade criada, eles fizeram uma escolha radical e irreversível, como a dos anjos bons, mas diametralmente oposta. Em vez de aceitar Deus cheio de amor, eles se opuseram com uma rejeição inspirada por um falso senso de autossuficiência, aversão e até ódio, que se transformou em rebelião. Como entender essa oposição e rebelião contra Deus em seres dotados de tão viva inteligência e enriquecidos de tanta luz? Qual será a razão desta opção radical e irreversível contra Deus, de um ódio tão profundo que pode parecer fruto da loucura? Os padres da Igreja e os teólogos não hesitam em falar de cegueira, produzida pela sobrevalorização da perfeição do próprio ser, levada a ponto de velar a supremacia de Deus, que exigia, ao contrário, um ato de dócil e obediente submissão. Tudo isso parece expresso de forma concisa nas palavras: "Não vou atendê-lo", em Jeremias capítulo 2, versículo 20, que manifestam a recusa radical e irreversível de participar na construção do reino de Deus no mundo criado. Satanás, o espírito rebelde, quer seu próprio reino, não o de Deus, e se coloca como o primeiro adversário do Criador, como um oponente da providência, como um antagonista da sabedoria amorosa de Deus. Da rebelião e do pecado de Satanás, assim como do pecado do homem, devemos concluir aceitando a sábia experiência da Escritura que afirma: "Na soberba está a perdição." Tobias capítulo 4, versículo 14. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!